Deusas e deuses, hoje é um daqueles dias que vão ferver. Uma nova temporada do Afrodite, eu já vim preparada com esse cabelo aqui, todo na nossa paleta de cores, e recebo neste novo momento, né, inaugurando aqui esta nova fase com novos propósitos, a Letícia Braga, que vai nos contar sobre a sua vida de criadora de conteúdo adulto. Letícia, primeiramente, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer imenso. Mais uma vez um brinde. Estar aqui. A Letícia veio de São Paulo, ela entrou em contato comigo pelo direct, achou interessante e ela quer contar pra gente algumas partes que não são faladas do que se vive neste mundo quando se faz esta escolha. Então acho que vai ser um bate-papo mais do que descontraído, mais do que a nossa cara, super sem mimimi. Letícia, eu queria entender sobre tudo isso, assim, né? Primeiro, adorei o teu esforço, a tua determinação. Isso é muito Afrodite de ser, isso muito nos representa, muito legal. Então, eu costumo dizer que as pessoas, elas criaram padrões, apesar da gente já estar vivendo numa sociedade que é muito livre, no entanto, ao mesmo tempo, muito limitada, né? Hoje em dia, algumas das nossas escolhas, elas são muito julgadas e nunca na nossa frente, isso é fato. As pessoas, elas têm sempre o hábito de lidar pelas costas. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida no final do ano passado, onde eu saí de uma sociedade, de um relacionamento totalmente frustrado e cheia de dívidas. Porque eu tive uma empresa, era no meu nome, assumi automaticamente. É igual um relacionamento, é uma sociedade. Sempre algum sai fudido. Eu costumo brincar. Eu ia dizer, saiu fudida, então saiu, tá. Então, porque aqui a gente é sempre mimimi, tem que tocar o louco Então, mesmo. assim, e aí por um momento eu me perguntei, como que eu posso recomeçar? Detalhe, isso já com 2 filhotes, né? Com 2 filhos. Tem 2 filhos, gente. São minha vida. Assim, são o meu bem mais precioso. Acho que para toda, eu não digo para toda mãe, porque hoje tem mães e mães. Isso, mas eu posso falar por mim, posso falar por pessoas que eu conheço. Pode falar por mim também. Exatamente, porque a gente sempre fala sobre os filhos e tudo. Sim. Mas resumindo, quando eu me vi numa situação que eu pensei, eu falei assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E chegou a Letícia Braga, que eu posso dizer que salvou a minha vida. Com a Letícia eu conheci a Europa, com a Letícia hoje eu posso entrar numa loja de grife. Com a Letícia os meus filhos estudam em escola particular. E a Letícia, ela me ensinou a maior lição de todos os tempos. Toda mulher na vida tinha que ser garota pelo menos por um dia. Jura? Amei isso. Deixa eu entender por quê. Para elas conseguirem entender o conceito do que faz essa profissão crescer tanto e o que os homens tanto buscam. Os homens geralmente procuram garotas ou assinam conteúdos, não é por falta de amor. É porque alguma coisa falta na relação. As mulheres com determinados tempos de casamento, não só ela contra o homem, a rotina, ela acaba com amizade, ela acaba com trabalho. A rotina, ela é realmente desafiadora. E ela acaba com tudo. Imagina com um relacionamento. Porque com o trabalho você se reinventa, você recomeça, você busca um outro meio, um outro público. Tá, no casamento você busca o quê? Eles, as garotas e as criadoras de conteúdo. Ou às vezes só para assinar, só para poder ver. Então, o sexo, ele é importante. Eu tenho amigas que brincam comigo, porque eu falo que hoje, pra mim, representa de 80% a 90% de um relacionamento. É a química, é a ligação. É onde você entende a necessidade um do outro. Até onde, muitas vezes, eu já ouvi que tu resolve muitas brigas, às vezes, tipo assim, cara, vai pro fight que tu resolve ali, né? Você já viu? Eu brinco. Gente feliz não enche o saco. Quem transa não enche o saco. Eu falei isso outro dia e os caras ficaram tudo loucos comigo. Eu falei, gente, vamos transar. Porque, né? Tem pessoas que é tão chata que eu tenho vontade de falar, você transou? Quantos dias faz que você não faz nada?
Sim. Porque gente feliz não tem tempo. Não tem tempo de cuidar da vida do outro, não tem tempo de julgar. Eu passei por uma situação recentemente onde, através das redes sociais, do Twitter e tudo mais, e pessoas próximas a mim com print de celular, divulgando fotos, isso e aquilo. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça, não vou mentir, foi o desespero, não por uma exposição que eu já sabia que eu tinha, mas como aquilo chegou nas pessoas que eu mais amo. Sim. Tá, mas aí pra eu fazer uma linha do tempo contigo, e eu acho que isso também gera uma... A tua empresa era de quê? Desculpa te perguntar. Eu já tive uma casa de massagem em São Paulo. E foi essa que tu tinha... Que eu tinha, que era eu tive com 2 sociedades. Tá, beleza. Mas tu não atuava, tu só era dona da casa. Trabalhei só como dona. Beleza. Aí, o que te veio, assim, tipo, eu vou dar a Sabrina, eu vou criar a Letícia. Assim, por que esta opção? Esta não é uma pergunta de julgamento, aliás, o Afrodite não é um programa de julgamentos, ele é um programa que tem curiosidades que vocês têm e que eu tenho coragem de fazer as perguntas. Então, né, só pra gente lembrar. De onde saiu isso, assim? Eu vou criar conteúdo adulto. Foi alguém que te falou? Foi tu que pensou? Foi tipo assim, nossa, eu tô vendo que isso aqui, uma amiga, enfim. Vamos lá. Eu tive essa empresa por um ano, essa sociedade. Eu já trabalhava antes dela. E quando eu resolvi trabalhar com o meu negócio, eu resolvi não misturar as coisas e nunca quis que as meninas me vissem como concorrentes. Ah, então antes da casa já tu trabalhava. Já trabalhava. Tá, entendi. E como todo começo é muito difícil. Por que é difícil? Porque eu penso, assim, existem várias casas em São Paulo. Tá. Então até você ir se destacando, se divulgando, até todo investimento ele demora para você ter um retorno. Total. Como tudo, né? Qualquer negócio. Eu tinha uma sócia que foi minha companheira de trabalho. No entanto, no negócio, ela pensava totalmente diferente de mim. E aí entrou um relacionamento. Que piorou tudo. Mais um resumo. Os dois saíram da sociedade por fim e só eu fiquei. Tá. Isso eu tive que desfazer contrato, arrumar outro lugar, enfim. Esse relacionamento que eu tive foi com uma pessoa que já tinha um outro relacionamento, né? Era um relacionamento aberto? Não, ele era... ela não sabia que era aberto, né? Era aberto só pra ele? Só pra ele. Mas o combinado não sai caro, eu não tô aqui pra me vitimizar. Não, foi algo total. que eu sempre soube. Concordo, né? Também. E se tu topou... Eu acho que temos que ser realistas, né? Se tu topou, tá foi tudo uma certo. pessoa que nunca me prometeu mundos e fundos, mas era uma pessoa que me fazia bem. E foi uma pessoa da qual eu abdiquei, assim, de voltar a trabalhar, de conseguir que a minha clínica fluísse de uma forma melhor. Porque eu coloquei em primeiro lugar o gostar do próximo. Começou muitas brigas, ele olhava as câmeras da clínica o tempo inteiro. Se alguém sentasse do meu lado, nossa, aí você tinha que explicar. Eu sempre fui muito comunicativa e acho isso uma arma extremamente poderosa. Poderosíssima. É o que movimenta o mundo, né? Quando você sabe se comunicar, você sabe entrar e sair de qualquer lugar. E ele te conheceu trabalhando? Não, eu já era dona. Ele era cliente. Ele começou como cliente. Entendi. Não, porque eu digo que talvez pra ele, assim, esse ciúme, esse controle todo pudesse ser uma coisa do não, mas ele né? já sabia que eu trabalhava. Ele sempre teve na cabeça, a qualquer momento ela pode voltar. Enfim, no final do ano passado, a gente teve uma briga muito feia, no qual eu perguntei assim, entrou em cast, como você pede mais do que você pode oferecer? Se você não pode ir num aniversário, não pode viajar, não pode sair à noite. Que relacionamento é feito assim? Os teus filhos não são desse relacionamento. Não são desse relacionamento e não conheceram essa pessoa. E aí ele resolveu que sair, porque não fazia... Enfim, eu tive uma depressão, tá? Que de 73 quilos eu fui para 54. 20, né? Quase 20, 19. Eu tinha passado por um processo de hidrolipo, mas um processo que não
Não era o resultado tão grande assim. Eu ia dizer que não vai tirar tudo não isso, tira né? tudo isso, mas aconteceu logo depois que eu fiz esse procedimento, que eu só fiz abdômen e o dorso. E logo depois eu tive essa depressão, onde eu fiquei à base de remédio, de Rivotril, e eu não comia, não sentia fome. Mas isso por conta desse término. Desse término, de entender e de não, literalmente, era algo que eu chegava lá 10 horas da manhã, saía 11, meia-noite, eu comecei a viver para aquilo. Mas por quê? Porque eu queria que desse certo. Para mim era meu negócio e que logo eu poderia ter alguém ali. Sim, né? gerenciando, Então, tu só tocando. O gado só cresce aos olhos do dono. Isso. Então eu sempre quis entender os clientes, eu sempre quis entender as meninas, justamente por trabalhar dos dois lados. E finalmente, quando tudo já estava caminhando de uma forma muito melhor, podendo tocar sozinha, eu já não tinha mais saco para aquilo, eu já não tinha mais tesão naquilo. E hoje eu não me sujeito a nada mais na minha vida que me faça infeliz. Eu acho a infelicidade um preço muito caro. E aí essa eu depressão, pensei... eu ia te dizer, essa depressão, tu atrelas ao fato de tu ter quebrado, a frustração, tava tudo no teu nome, a frustração. As dívidas que ficaram, e aí você fica pensando, poxa, o que eu vou fazer? Eu não quero voltar a trabalhar em clínica, não por nenhum tipo de preconceito. Sim. Foi algo que eu já ganhei muita grana. Mas assim, você fica refém, você tem horários, então eu sempre tive muito problema com isso. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou tentar alugar um flat. O não eu já tenho. Se der errado, a gente se reinventa, faz outra coisa. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Então, até aí, tu tinha a casa de massagem, teus filhos não sabiam. Não. Então, assim, a mamãe tem a casa dela, o trabalho dela. O trabalho enfim. dela. Ponto. Tá. Esse sempre foi o assunto. Limite, né? O limite. Tá. Até porque eu sempre... Isso de muito tempo é uma criação que eu tive da minha mãe. E as minhas amigas ainda brincam. Eu sou zero curiosa. Zero. Eu sou do tipo que, assim... Não tenho aquela coisa de querer saber, não tenho. Sim, que é do fuxico quase, do fuxico, né? Aquela coisa de, nossa, mas você abriu pra ver o que tinha lá? Não. Sim. Nossa, mas você não tem curiosidade de perguntar sobre a pessoa da pessoa? Não. Eu excluo pessoas da minha vida e literalmente eu excluo. Eu não procuro ver, eu não procuro saber, eu não procuro nada. E com que idade tu começaste antes da casa de massagem? Cerca de 26 anos. Tá, e a tua escolha foi, tipo, tô afim, quero experimentar, curiosidade? Eu comecei como recepcionista, e aí eu fui vendo o quanto elas ganhavam de dinheiro. O famoso, tipo, fala, nossa, mas isso aqui, o que uma tira em uma semana, eu levo 2 meses pra poder tirar. E olha lá, e ainda acordando de tal hora, e só aqui, né? E aí eu pensei, eu falei, vou tentar. E aí tentei por um tempo, tive um relacionamento, parei de trabalhar. Logo depois fui para minha área, eu trabalho na área de marketing. Fui gerente de uma loja de beachwear. E no ano passado eu resolvi montar essa clínica. E aí tudo começou em dezembro, dia 4 de dezembro eu aluguei um flat. Eu sempre quis muito tudo separado da minha casa e tudo muito longe dos olhos dos meus filhos. Eu sempre me preocupei muito com isso. E cara, deu super certo. Trabalhei muito. Cobrava um cachê muito mais baixo do que eu cobro hoje. Mas foi onde eu fiz a clientela. Foi onde hoje, mesmo cobrando um valor mais alto, quem realmente é o meu cliente nunca se recusou a pagar ou questionou o valor. Porque tem noção de que vale a pena, de que eu literalmente dedico o meu melhor. Eu sou viciada em lingeries, em fantasias, em surpreender, porque pra mim é isso que mantém um relacionamento. É sobre você ser surpreendida e surpreender. Tu já te apaixonou por algum cliente nesse... Os meus 3 últimos relacionamentos foram com clientes. As meninas brigam e falam assim, você se apaixona. Mas é o que eu falo, o sexo eu considero muito importante. Então, quando eu tenho uma química e quando eu começo a ver a pessoa com uma certa frequência,
automaticamente eu começo a ver ela com outros olhos. Ou eu sempre espero a atitude vir dela. Com as minhas frustrações, eu sempre aprendi o meu lugar. E Que lugar é esse? O meu lugar, assim, de como Letícia, de como profissional e de como, assim, aquilo não vai me abater. Eu tô aqui pelo que eu preciso e pronto. Tu veste a personagem e Exatamente. E então, aos poucos, alguns conseguiram ir me desarmando. Mas uma coisa eu nunca mais fiz. Largar o meu trabalho. O preço é muito alto nesse caso. Já paguei. Pois eu ia dizer, já pagou, então já tem, né? Eu já tive casos de querer tomar de volta o que me deu, telefone, tudo. Falo para as meninas, quer ter qualquer coisa hoje no seu nome. O que não está na sua conta, o que não está no seu nome não é seu. E uma coisa importante que eu acho da gente deixar claro aqui para todo mundo, não tem a ver somente com ser uma garota, né? Fazer atendimentos. Eu acho que serve para todas as mulheres. Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, uma sociedade muito difícil, em que sim, o dinheiro controla. Então, no momento em que eu ganho alguma coisa e vem uma piadinha, uma charada em algum momento. Ah, não sei o que ela tá fazendo, hein? Ou tipo assim, pois mas esse telefone que tu tá usando, eu tenho vontade de pegar aquele telefone e enfiar atravessado na cara dele. Eu, Kelly. Então, serve um alerta, assim, né? Acho que para todas as mulheres, que independentemente da nossa profissão, a gente não pode se submeter a isso. Em nenhum relacionamento, seja ele de amizade, de trabalho, e principalmente com os homens, ou enfim, com quem a gente estiver se relacionando, porque aqui a gente, né, tá num mundo plural. Mas eu penso isso. Eu sou casada há 11 anos e tanto, e eu ainda imponho limites. Se eu ouço algo que eu não gosto, eu penso, bom, se eu vou ouvir alguma coisa que eu ouço, não curti, mas se eu ficar quieta, cara, me dá. E não é porque ele, talvez, e aqui eu tô sendo, né, tô pensando pelo lado positivo, mas assim, ele não tem essa intenção, mas isso tá intrínseco nele, é lá de trás. Não é dele, assim, porque ele é uma pessoa maldosa. Mas se eu não pontuar, aí eu tô fodida. A tendência é só piorar, porque às vezes o que começa com uma ofensa muito pequena, daqui a pouco toma uma proporção que você não tem dimensão mais. A sociedade, desde tempos de Cristo, Eva foi culpada porque comeu a maçã. Sim. Tá bom, alguém já se perguntou como Adão tratava Eva? Dalila cortou o cabelo de Sansão, que era onde estava o poder dele. Alguém já se perguntou como Sansão tratava Dalila? Medusa, uma das minhas tatuagens preferidas, foi castigada por Atena por ter se envolvido com Poseidon. Alguém já perguntou qual foi a real história de Poseidon? Porque é sempre o lado... É só o julgamento. É só o julgamento. Racionais fala numa música que a confiança é uma mulher ingrata. Será que realmente em toda essa história, em todos esses anos, as mulheres são as ingratas? Porque é mais fácil e nós temos aqui pouquíssimas mulheres como a Letícia e como a Kelly. E eu falo isso como lugar de fala, porque não é fácil conviver com pessoas como nós, né? Mulheres como nós. Mas a gente levanta movimentos nós, e o mais legal desse encontro aqui é que uma trabalha na área da comunicação, a outra tem a profissão dela, que ela produz conteúdo adulto e ela assumiu isso e tá tudo certo. E o mais importante pra mim é isso, assim, que ambas entendem o limite, né? O limite de não se... e agora eu vou usar uma palavra, não ligando ao teu trabalho, mas assim, não se prostitua no sentido de ouvir qualquer merda. Porque isso, hoje tu pode estar na tua casa, de dona de casa, lá, lavando roupa, achando que tá tudo lindo, maravilhoso, e tu tá ouvindo um monte de merda, mas tu pensa, mas eu mereço, porque na verdade, né, eu sou uma dona de casa. Olha só, presta atenção, tá? É o recado que eu gostaria de deixar. Porque não importa, e isso que essa conversa tá emanando em mim. E dessa tua depressão,
Como é que tu identificou que era depressão além da perda de peso, provavelmente tristeza, entre outros sintomas? Eu senti uma angústia enorme. Eu já tinha passado por isso uma vez quando eu perdi a minha mãe, em 2013. Que foi um processo muito difícil, a gente sempre foi muito parceira. E a minha mãe sempre foi o meu maior espelho de empoderamento. A minha mãe já teve lá os seus relacionamentos que não deram certo. Mas eu sempre vi ela disposta a recomeçar, a tentar de novo, a descobrir o novo. Era sempre no salto, na maquiagem, muito bem vestida. Minha mãe foi uma das diretoras da Camargo Corrêa, que foi uma das maiores construtoras dos anos 90 em São Paulo. Então minha mãe andava de avião naquela época, tinha bip, tudo aquilo que eu olhava e eu falava assim, eu quero ser como ela. Uma inspiração, assim. Uma inspiração. E hoje eu tenho essa inspiração comigo de saber me impor, de saber aquilo que eu não faço, o que eu não aceito. E de saber o meu valor. Saber que eu, como para mim todas as mulheres, merecem ser bem tratadas, merecem conhecer bons lugares, merecem viajar, merecem sair daquele mundinho de dentro de casa, de quem só lava a louça e lava a roupa. Eu sempre falo que assim, se eu sozinha, né, numa vida sozinha, morando sozinha, me proporciono esses momentos, não faz sentido eu ter alguém que eu vou ter que abrir mão desses momentos. Então, eu sozinha a conta não fecha. Vou num restaurante e tomo um moscatel, que é o meu preferido, sozinha. Eu aprendi a gostar da minha companhia. A curtir a tua própria companhia, que é, pra mim, o auge da maturidade. O auge. E eu fico pensando, como eu demorei tanto tempo para descobrir isso. Eu fui para a Europa, fui a trabalho. Foi lá onde eu também comecei com os conteúdos. Não faz muito tempo que eu trabalho com isso, mas tenho obtido um resultado muito maior do que eu esperava. E lá, eu estava sozinha. Então eu pensava, eu não vou num restaurante, por quê? Porque eu tô sozinha. Tava num dos mares mais lindos do mundo, que é do Mediterrâneo. Conheci todas as ilhas de Chipre. E tu foi sozinha, assim? Fui sozinha. Ou teve algum convite pontual? Na verdade, eu fui com um pessoal que já trabalha lá. Ah, tá. Né? Mas assim, fui por indicação de amigas que já foram e nunca tiveram problema. É o que eu falo, é preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Tem referências, alguém que já foi. O cuidado, todo o cuidado, ele é pouco. Eu fui para um lugar onde as pessoas falavam grego. E quem tem boca vai a Roma. Pra quem não tem medo... É engraçado. Nos dois sentidos eu ia dizer isso. Quem tem boca vai a Roma. É assim, tu acha que a linguagem do sexo ela é literalmente mundial, independente das línguas, né, dos idiomas? Eu vou falar, assim, pelo pouco que eu tive de experiência. Eu acho que as brasileiras são as melhores. Por quê? Quando você chega na Europa ou você chega em algum outro lugar que eles descobrem que você é do Brasil, a única coisa que eles sabem falar é Rio de Janeiro e Carnaval. Eu acho que eles pensam que nós vivemos de cerveja, de samba. E assim, o sexo, ele tem uma linguagem única, porém ele não tem uma forma única. Existem pessoas que o básico funciona. Existem pessoas que gostam de tá criar. Sempre inventando. E o que eu acho muito bacana. Tu acha que tu é uma dessas pessoas? Ah, sim. Como perfil pessoal? Eu sou apaixonada. Tá sempre inventando? Sempre. Sempre que eu puder fazer algo diferente, que eu tiver uma ideia diferente, eu gosto. Isso me fascina. E até me chamou a atenção, porque tu falou ali da questão de segurança e tudo mais. Aí eu fiquei pensando nas pessoas que estão, né, nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Elas devem estar se perguntando nesse momento assim, mas por que toda mulher deveria ser garota por um dia? Olha, eu já passei por situações de clientes que vieram de outro estado para poder me ver. O homem que te valoriza, o homem que ele quer te encontrar e ele quer te conhecer, quarta vira sábado. Domingo
vira feriado. Para você entender, eu digo, né, para as mulheres no geral poder entender que quando uma pessoa gosta dela e ela tem desejo por ela, que eu acho que hoje em dia é o que muitas mulheres sentem falta, elas não se sentem desejadas, né? E quando você tem a sensação de que uma pessoa sai de Brasília para passar 2 horas com você, pegar um voo e voltar, e você imagina que o fulano que mora no outro bairro quer que você pague o Uber. Ah, não, essa aí é ótima. E tu não acha que tem uma coisa também? Tipo, uma vez eu falei aqui num episódio, até a gente era com uma consultora de imagem, tá? Eu falei assim, nossa, hoje eu me vesti, me olhei no espelho e falei, eu pegaria essa mulher. Tu não acha que isso tem a ver também com uma questão de autoestima? Exatamente. É o ponto que a gente falou, onde as mulheres, elas acabam deixando de se cuidar. Mulher tem que gastar com salão, sim. Total. Não, isso aí é critério básico, gente. É básico. Não fica usando aquelas camisas rasgadas toda vez. Quando o homem chega em casa. Ou pra você. Tem coisa mais gratificante na vida do que você olhar pra você no espelho e você falar, olha, hoje podem me chamar de tudo, menos de feia. Mas aí, sabe o que me irrita? Daí as pessoas misturam isso com, ela é empoderada, amor, olha só. Eu falei ontem ainda pra profissional que fez a minha cor, minha nova cor, inclusive pra te receber. Ela falou assim, só usa uma cor assim quem consegue carregar. E eu falei pra ela, mas olha só, eu posso não estar maquiada, claro que aqui pra fazer o Afrodite e tudo mais, até por câmera, luz, etc e tal, e por respeito aos convidados, eu gosto de estar sempre muito produzida. Mas o meu dia a dia é assim, eu posso estar de cara lavada, mas o meu cabelo é tudo, ele fala muito de mim. Ele me representa muito. Minhas unhas, eu lavo roupa, eu lavo louça, às vezes, sempre. Então, assim... Isso não impede. Não, e aí que tá. Isso não tem a ver com empoderamento, isso tem a ver com uma questão de como eu me enxergo lá no espelho. E como eu digo assim, pijamão, às vezes no inverno aqui do Rio Grande do Sul, que é super punk, né? Às vezes com uma meia, uma coisa que também não tá muito seduzente, mas tu tá assim, ó. Cara, eu tô me achando muito gata. Eu preciso uma beleza que vem de dentro pra fora. Exatamente. Então, às vezes eu vejo algumas amigas, mas eu vou pegar o cartão dele, ele vai brigar pra fazer isso, pra fazer aquilo. Primeiro que assim, eu sou muito a favor de toda mulher, ela tem que trabalhar. Eu não tenho nada contra benefícios do governo, enfim, não é nenhuma pauta pra cá, mas eu digo assim, você ter o seu dinheiro, você ter a sua razão pra acordar todos os dias. E você saber que o seu trabalho é o que importa pra você. E que se um dia aquela pessoa que estiver do teu lado pensar em te deixar, ela vai pensar 2 vezes. Porque ela vai saber a imensa mulher que você é. Porque, na verdade, tu não coloca as tuas fichas na pessoa. Coloca em ti. Quando você se ama, quando você se aceita, quando você se respeita, você entendeu tudo. E aí, fazendo o link, então, com aquela pergunta, né, que eu te fiz ali, por que toda mulher deveria, talvez por essa questão de saber que ela pode e deve ser amada, merece. Exatamente. E que sim, o fulaninho que tá no bairro do lado não quer e ainda quer que peça o Uber pra ele, mas tem fulano que se movimenta da puta que pariu pra estar ali contigo. Exatamente. Tá. Ou o cara que é piloto e que sempre que tá no Brasil escolhe um restaurante, vamos jantar, e eu faço questão de te dar um presente, uma sandália. E não tô falando só de grife, a pessoa que gosta de você, ela pode te agradar de inúmeras formas. Isso não é só do contexto do luxo, não. O luxo tá em nós. E são os gestos, acredito que mais os gestos, São pequenos gestos de gostar que hoje se perderam. Eu tenho amigas que aceitam, hoje são colegas, porque a vida acabou nos afastando, às vezes o fato de achar que se eu tiver num aniversário, eu vou querer o marido dela. Não, meu amor, não. Por que será que tem isso, né? Mas sabe qual é a questão? Será que é meio aquela ideia da prostituta de antigamente? Tô usando aqui termos porque eu sei que tu é CMMI. Não, fica tranquila. Do tipo que a mulher vai... E eu acho que nem as prostitutas de antigamente faziam isso. Elas não entendem que é um trabalho, primeiramente. Isso, tá? que tu tem o teu limite. E que temos respeito.
Mas é aquela questão de se sentir incomodada, tal. Por quê? Porque é bonita, ou porque a outra que tá com o cara tá um pouquinho acima do peso. E sabe por que eu já cheguei a olhar e falar pra elas, se cuidem. Vocês veem o marido de vocês aí, ó, de Gucci, de Dolce & Gabbana, vai fazer um hidrolipo, vai pegar um personal. Sim. Vai se amar. Falta de olhar pra si. Não olha pro outro, olha pra si. Todos nós temos uma beleza. Todas, no geral. Concordo. Mas enquanto você não valorizar ou colocar a sua beleza pra fora, se assumir, se libertar, para com isso de que isso é errado. Ai, porque se eu falar tal coisa lá na hora lá da cama, vai me achar que eu não presto. Gente... Bom, você vai se limitar até quando? É igual os homens que gostam de inversão ou que gostam de coisas diferentes. Não tem a liberdade de falar isso num casamento. é isso que eu fico pensando. O cara tem que procurar uma garota, né, pra poder realizar uma fantasia que ele poderia muito bem dizer pra mulher dele assim, olha só, eu tô a fim de fazer isso. Que ele ouça ou não. Ok, que ela diga assim, cara, não é pra mim. Mas pelo menos ele tentou, né? Ele fez o movimento. Agora, simplesmente não... E aí vem a coisa da hipocrisia da sociedade, que é assim, eu não falo, ao mesmo tempo, então, eu tenho o direito de ir lá e fazer acontecer. E hoje as mulheres também têm feito esse movimento. Eu não sei, tu atende mulheres também? Atendo. As mulheres também não têm feito isso? Muito. Tipo, pra de falar, procurar o prazer. o cara vai me tirar pra puta. De falar assim, olha, eu queria sentir o prazer, eu nunca senti. Já teve mulheres que já chegaram pra mim assim, eu nunca gozei. Mas, gente... E ter 8, 9 anos de casamento. Aí, mas daí faz o que aí chora, senta e chora no cantinho, né? Não, porque eu até entendo, assim, ó. Casamento, rotina, que a gente tava falando. É difícil. É difícil. Tem que ter muito diálogo, tem que ter muito amor no sentido de maturidade pra poder conversar e dizer, cara, isso aqui tá meio, né, vamos ter que dar uma agitada, vamos pra um lugar legal que a gente curta. Às vezes não precisa fazer muito, gente, eu vou dizer pra vocês. Às vezes, pega uma pousada legal, um lugar legal, tá? Não muito distante. Tô falando aqui, pessoa, tá? Com filho, que tu possa deixar no final de semana lá com vó, papagaio, periquito. Enfim, vai, vive aquele final de semana. Cara, é uma renovação. Até um hotel que você tem vontade de conhecer, que fica na tua cidade. Na tua cidade, é isso que eu penso. Só que o que acontece hoje, né? Pelo menos o que eu ouço das minhas amigas, tá? Porque daí a gente tá sem dinheiro, porque daí a gente tá sem isso. Tá, mas e daí tu vai priorizar essa relação quando? Aí entra em outra questão. Geralmente às vezes fala, é porque o fulano tá meio apertado no trabalho, porque o meu esposo... Claro que tem as mulheres também que tem lá a sua renda. Mas pra te ver, ele não tá apertado, né, de tempo. Pra dar presentes. E até as mulheres, se elas quiserem fazer alguma coisa, elas vão arrumar um espacinho na agenda pra dar aquela bloqueada. Com certeza. Pra ter um prazer, né? Isso que eu fico pensando. Então, assim, por isso que eu falei da hipocrisia. É uma hipocrisia. É porque, assim, escondido pode, mas quando você assume errado, você é julgado. Isso tanto pro homem, pra mulher, pras mulheres que têm uma posição de respeito e que esse é o meu lugar e eu não vou sair daqui. Hoje em dia, quantas mulheres não ganham o dobro, o triplo dos homens? Nossa! Inclusive, isso aí tem sido motivo... Ontem mesmo, eu tive um papinho rápido com meu marido e eu comentei sobre um casal conhecido que até nós... Faz tempo que nós não convivemos, mas que eu sei que a dinâmica segue a mesma, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho. Por favor, eu gosto de gente assim. Eu já ia me servir também, gente. Eu já gosto. Não tenho muito, já falei que não tenho muito mimimi, muita cerimônia. Ela está aqui justamente por isso. Adorei. E ela virá mais vezes, porque já vi que nós vamos ter que criar mais conteúdo aí para essas mulheres, né? Porque a gente precisa informar. E a gente tava falando sobre isso, tipo assim, eles se abandonaram enquanto casal, né? Na nossa percepção, na minha leitura, tá? Uhum. Se abandonaram enquanto casal e viveram para os filhos. Cara, eu amo meu filho. Meu filho é tudo. Assim, o maior amor, né? Mas ele é fruto do quê? Hoje eu tô casada, tudo bem, né? Tô falando da minha experiência. Mas assim, então por que eu vou deixar essa relação morrer e tudo mais? Então assim, e por que eu vou deixar que ele procure, talvez, sei lá eu por que motivo? E aí me vem uma pergunta. Por que a procura?
por uma garota, qual é o maior motivo? Ou os maiores motivos que tu consideras pela procura? Porque assim, devem ser vários, né? A falta de sexo é a principal. Tá? Sério? Quando o relacionamento ele esfria ou a mulher tá sempre com dor de cabeça, isso é clichê, né? Porque a gente sempre escuta essa piada, a fulana tá sempre com dor de cabeça, mas é uma realidade. Quando a mulher é uma vez ou duas no mês, acontece muito quando a mulher tem filho e esquece do relacionamento do esposo. E eu não tô aqui para defender eles, tá? Eu tô aqui com base nos argumentos do que eu fui procurando entender. Pesquisa até de mesmo campo, porque, até porque, igual eu expliquei, a gente nunca soube como o Sansão tratava a Dalila. Então eu nunca sei como esse homem trata a mulher dele em casa. Para ela também não ter vontade. Para ela também não ter vontade. Então é uma via de mão dupla. Mas e por que será? Daí eu fico pensando, eu sou psicóloga de formação, aí eu começo a investigar. Por que esse homem, ele vai lá e te trata aqui e não consegue olhar para a mulher dele e refazer esse jogo? Ou pelo menos dizer, querida, não dá mais. Olha, muitas separações não ocorrem por bens, tá? Isso eu posso dizer que é 90% dos casos. Hoje, o meu público é classe média alta, mas eu não faço distinção, tá bom? Eu tô ali pro meu trabalho, independente da condição financeira que a pessoa tenha fora dali. Ali pra mim, não, só se a pessoa quiser conversar e tudo mais. Mas 90% é porque, eu vou ter que dividir tudo, eu vou ter que vender casa na praia, eu já ouvi casos de pagar pensão. É porque eu vou ter que pagar pensão. Aí eu olho, no fundo eu não sei se eu sinto pena da mulher. Sim. Até porque, vamos combinar, tu é mulher e eu sou mulher. Te coloca no lugar dela, tu tem 2 filhos. Entendeu? Tanto que eu até falo para alguns clientes onde eu tenho uma intimidade maior. Claro, já construiu um relacionamento ali. É muito melhor contratar uma garota, pagar e ir embora, do que querer alguém do meio. Você não vê aqueles caras que pegam a irmã, que sai com a amiga? Nossa, isso aí acontece horrores. Eu tenho cada vez sabido mais disso, sim. Então, eu tenho alguns que ainda falam, olha, eu prefiro vir aqui me divertir, não ter nada que comprometa a minha família, porque ela é uma pessoa que não merece isso. Já ouvi diversas vezes. No entanto, ela não me supre em determinadas necessidades. Mas no resto, assim, tipo, na questão casamento, companhia, viajar... Muitos elogiam horrores, falam que as mulheres são lindas. Maravilhosas, são boas companhias, parceiras. São donas de casa e tem família e viaja. Muito. Então, por isso tu fala da concentração da coisa sexual. Da coisa sexual. Por isso que eu acredito que se a sociedade ou as mulheres em si tentarem abrir um pouco mais a cabeça para um relacionamento, para uma fantasia, para um sexy shop, por jogar aquele chantilly com morango, fazer aquela coisa que surpreende, você vai estar tentando. E aí eu te dou um conselho para todas. Se não der certo, não fique nas migalhas. Eu vou dizer, porque até, assim, pouquinha coisa, né? Eu vou dizer que eu pensei assim, ó, às vezes, tipo assim, tu tá ali no carro, do lado do teu marido, tu bota a mão na coxa, aí tu dá aquela estendida, faz um carinho e tal. Cara, só isso é muito para um homem. Já demonstra o desejo. As pessoas, elas gostam de ser desejadas. As mulheres mais ainda. É que as mulheres têm uma coisa histórica e os homens estão meio que... Isso primeiro começou com a história do metrosexual, né? Mas muitos hoje se cuidam. E são muito vaidosos, graças a Deus. É tudo a laser. Todo. Eu ia dizer. E pegar umas coisas ruins, como é que é? Olha, não, porque já passei por algumas situações. Eu tô rindo aqui, rindo da tua desgraça, desculpa. Eu tô rindo de desespero. Já, né? E eu tenho... Você precisa ter muito jogo de cintura a ponto que a pessoa também não se sinta ofendida, de forma nenhuma, até porque ali é o meu trabalho. E apesar de ter lidado com situações assim, eu nunca lidei com falta de respeito, com alguém que me tratasse mal. Nunca tive nenhuma experiência assim.
Nunca tive que colocar ninguém pra fora. Uhum. Mas assim, é uma minoria. Mas ainda tem homens que eu fico abismada. Não dá nenhuma aparada, sabe? Pra você poder conseguir chegar. ver normal, assim, né? Porque a gente sabe que pelos, no geral, acumulam odor. Né? Então, tanto que no meu flat eu tenho sabonete masculino, desodorante masculino. Tudo! Tudo. A indústria farmacêutica, ela começou Tudo. a focar, inclusive. Por isso que eu tô te perguntando, porque assim, ó, eu vejo nesse ambiente, nos ambientes corporativos, muitos homens, né, já cuidando disso, enfim. E eu sou uma observadora natural. E assim, eu fico pensando, como tu falaste da dica, né? Seja garota por um dia. Cara, e se eu dou o azar de pegar um assim, Kelly, não sei como é que eu lidaria, tá? Eu acho que ia ser correndo. Mas assim, como é que tu, né, lida com isso? Porque assim, uma coisa chega um cara com asseio, né? Que é uma palavra que a gente usa muito aqui no Rio Grande do Sul. Todo asseado, todo, né, pelo menos limpinho, deu uma organizada na casa e tal. E aí vem alguém assim, totalmente desleixado. Como é que faz pra achar tesão? A desculpa é sempre a mesma. Eu não tive tempo de passar em casa. Eu fico imaginando, se eu que tô recebendo, já não tenho... Imagina a mulher em casa. Tá explicado. Na minha cabeça. Mas é sempre aquela coisa, olha, vamos tomar um banho. Hoje em dia eu procuro usar o que tiver de mais cheiroso para odor, porque eu sempre deixo muito à vontade pro banho, tenho tudo separado para não chegar com nenhum cheiro diferente em casa. Tu já não convida, tipo, inicialmente pra um banho, assim, já pra dar aquela... Assim vamos que tomar um chega, banho, já pra dar uma exatamente. relaxada, porque já dá aquela garantida, né? Exatamente, é sempre a primeira coisa. Tá. Oi, tudo bem, como tá? Eu sou muito apaixonada por gentilezas. Gentilezas. No meu flat, por exemplo, eu tenho café, cappuccino, água, suco, Red Bull, refrigerante. Então eu sempre faço Para questão de, todos a os primeiro gostos. momento, oferecer alguma coisa, né? Pergunto se aceita um café, uma água. Até porque se é a primeira vez, quebrar o clima, né? Pra não Né? chegar, simplesmente vai... E assim, tem aqueles que perguntam, olha, posso levar um vinho? Qual que você gosta? Qual que é a sua preferência? E eu Ainda tenho tem uns queridos, assim. Por isso que eu tô te falando, que teriam que ser por um dia. Teve uma mulher, uma vez, que eu atendi, que ela me levou uma tábua de queijos e 2 vinhos Malbec. Uau, arrasou. Mas aí tu vê, né, de novo, mulher com a sensibilidade, o olhar. Por isso que não é só... E aí inclusive ela trabalhava com leitura de cartas e a gente acabou criando uma mega amizade. Ela sempre passa comigo de novo, ela diz que ela se descobriu assim, porém ela precisa aprender a mostrar isso para poder conquistar algo fora, que não seja envolvendo o dinheiro. E quando tá, tudo bem, no caso desses, por exemplo, tá, a pessoa chega com uma gentileza dessas e tudo mais, já dá aquele super clima. Não, eu, taurina intensa como sou, já me derreto. Imagina, já te derrete. Mas assim, e quando tem que fazer algo mecânico, por exemplo, né, que o cara não vem com esse asseio, tu convida pra um banho, a questão do cheirinho, nananá. Mas assim, como é que assim, tem muita diferença? Assim, tu consegue encarnar coisa mecânica, assim, agora eu vou encarnar e vou fazer isso aqui, tipo, de olhos fechados, ou tu sempre é intensa, e aí tu dá um jeito de achar uma forma de entregar pra aquele cara tudo. A minha intensidade não permite. Eu não sei ser mecânica pra nada. Se você hoje falar pra mim se eu tenho um script pra atendimento, não tenho. Não tem? Não consigo. Eu nunca começo e nunca termino da mesma forma. Eu gosto da gentileza, de oferecer algo. Olha, amor, eu deixei sua toalha aqui já prontinha da lavanderia. Que temperatura que você gosta da água? Eu sempre faço questão de ligar o chuveiro, deixar na temperatura que a pessoa gosta. Deixo tudo disponível masculino que ela pode usar para não ficar com um cheiro diferente de mulher ou de algo do tipo. Sim, ou que começa aquela coisa também, sabonete de motel, né? Que tinha uma coisa, Não. tinha um tempo que a pessoa chegava e dizia assim, você tá com cheiro de sabonete de motel, poxa. É o Protex, e aí eu tenho 3 opções de desodorante, Rexona, Nivea, eu sempre tive muito cuidado. Tanto que tem cliente que chega e fala, nossa, isso aqui parece...
E eu sempre gosto muito de cheiro, mas tem aquelas coisas de você não deixar na pessoa. Então eu procuro usar da melhor forma aquilo que não. Igual, por exemplo, um perfume importado, não dá. A fixação dele é muito grande. Muito. Pega Então vai ficar na pessoa ali, não vai ter jeito. Pega um body splash, uma coisa, né? Exatamente, aquela coisa momentânea, um vanilha, Isso. Então, mas sempre assim. Então, existem 1000 formas da gente dizer a mesma coisa. Quando você escolhe a mais gentil, você já desarma. Mas eu acho que aí também tá o segredo quando tu falaste pra mim. E eu acho que aí é uma forma legal da gente voltar. Voltar assim, entre aspas, porque a gente não fugiu, mas da gente focar das razões que te fizeram vir ao Afrodite. É assim, o teu grande diferencial, ele tá aí. Porque assim, vamos pensar que a mulher em casa, ela também podia cuidar da toalha do marido, tu não acha? Exatamente. Assim, amor, a tua toalha tá aqui. Ou tipo, perceber, a toalha dele já tá passadinha, vou lavar pra deixar um cheirinho bom. Ou tipo, ele vai chegar em casa tal hora, vamos colocar aqui um cheirinho, uma velinha aromática, né? São detalhes. Uma meia luz. Que horas tu vai chegar pra eu colocar o teu vinho, pra não sei o quê. Gente, eu considero isso, assim, pequenas gentilezas que fazem grandes diferenças. E você pode ter certeza que se você faz uma gentileza dessa, se você liga com um convite, uma gentileza dessa forma, ele pode ter marcado com qualquer garota, ele vai desmarcar. Olha aí! Ui, será que eu tô garantida? Brincadeiras. Mas então, tu estava me falando e eu fiquei pensando assim, essa mulher, né, essa taurina forte, intensa, entregue, que separa o trabalho e tudo mais, como é que ela conseguiu, entre aspas, né? Como é que ela foi tão abalada por essa depressão e o que ela fez? Então, assim, porque a gente tá falando de pouco tempo de trabalho. Pouco tempo. Né? E quando a gente conversou rapidamente pelo telefone, né? Ou até por áudio, agora não vou lembrar, porque a gente tem uns tempos diferentes, enfim, como todo mundo. Mas, de novo, até pra isso, quando quer, dá um jeito, né? Diz assim, ó, tal hora eu vou poder falar. Ou nesse intervalo eu consigo. Ou me manda áudio que assim que der eu te respondo. Isso serve para amigos, para trabalho, para todas as relações. Ninguém é tão ocupado o tempo todo. Boa. As mulheres, elas precisam começar a entender que mensagem não respondida também é mensagem. Não, eu acho que isso é super. Eu posso não poder falar agora, mas eu sempre vou dar uma satisfação. Olha, desculpa, eu já te respondo. Isso. Se for algo extremamente urgente, me liga. Mas ninguém é tão... Quando você chama... Isso pra homem, pra mulher, pro que for, porque hoje as mulheres também convidam os homens pra sair. E tá tudo maravilhoso. Tá bom, mas você convidou a pessoa 3 vezes. A pessoa não foi. Qual é a parte que você não entendeu ainda que ela não quer? E tem muito, cada vez mais. E aí são os vazios, né? Por isso que eu tô te perguntando. Eu não vejo na tua história, pelo menos assim do que tu me falaste, este vazio. Porque tu tiveste uma mãe inspiradora, uma mãe que te trouxe essa força. Mas assim, que baque foi esse, né? Que tiro foi esse que te fez assim... E por quanto tempo tu ficou nessa situação? Porque tu me comentaste sobre a questão da exposição, né? Isso. Na verdade, a exposição foi resultado... Foi esse ano. Ah, tá. Ano passado teve a clínica, fechou. O meu maior baque hoje, eu posso te falar, que é onde eu esperei muito do outro. E a minha intensidade nunca me permitiu entregar pouco. Eu abri mão de trabalho, eu abri mão de ganhar 70% menos do que eu já tinha ganhado. Porque literalmente eu quis me encaixar naquele relacionamento. Eu quis ser da forma como ele queria que eu fosse. Eu tentei me adaptar de todas as... Bom, durante um ano, imagina quantas vezes eu fui me reinventando. Hoje eu não quero caber no mundo de ninguém. Acho que ninguém tem que caber no mundo de ninguém. Exatamente. Eu ainda brinco que uma das minhas bios são escritos: vem conhecer o meu mundo. Que é livre. O amor, ele não acorrenta. Ele não maltrata. Nem sempre ele tem uma condição financeira boa, mas o importante é o que a pessoa te valoriza. Eu vou falar algo aqui que muitíssimas pessoas vão falar, mas olha, quer saber se uma pessoa gosta de você? Olha se ela gasta com você.
É isso aí. Arrasou. Tá? Isso que eu tô te falando é nos detalhes. Que seja. Mas você quer saber se ela gosta de você? Olha se ela gasta. Se ela vai passar na frente de uma floricultura e vai pensar em gastar com uma rosa pra te agradar. Mesmo não tendo assim, tipo, ela tá no limite do limite. Mas aquele limite ela vai arrumar um espaço pra te Se dar. o que pega a estação do metrô vai comprar aquela bala, aquele chocolate que você gosta pra levar em casa. Quer saber se uma pessoa gosta de você? Olha se ela gasta com você. Super concordo. Super. E sempre fui muito criticada por falar sobre isso também. Não, e eu falo para as minhas amigas, e hoje eu tô falando numa rede que eu nunca imaginei na minha vida. Mas quer saber se uma pessoa gosta de você? Olha se ela gasta com você. E se você estiver agora vendo, né? Se pergunte o que quem tá do seu lado já gastou com você. E o que ele já gastou com ele. Então, a conta, ela é muito simples. Você, para agradar o seu esposo, com toda certeza, se propõe a dar um presente. E sem dúvida ganha também. E tudo dentro de cada momento, possibilidades. Eu não tô falando que a pessoa que gasta com você, gente, tem que chegar todo dia com alguma coisa, mas... Claro. É sobre a importância que você tem de chegar, olha, eu vi isso, eu lembrei de você, eu sei que você gosta. É um exemplo, eu vou dar um exemplo meu, assim, por exemplo, eu amo espumante, né, vinho rosé, vinho branco, mas tem algumas marcas específicas que eu sou apaixonada depois da marca do Afrodite. Não é à toa que é uma mulher de muito bom gosto. E curtiu o espumante? Então muito. Tá bom, que bom. Então assim, aí daqui a pouco, eu passei em tal lugar e esse vinho aqui, que é um vinho francês que eu sei que tu adora, tava lá e tava gelado, eu te trouxe. Mas é um vinho? Sim. Mas não é o vinho. Olha a narrativa. Eu estava em tal lugar e olhei pro vinho, lembrei de ti, sei que é o vinho que tu gosta, estava gelado e te trouxe. Então, assim, é todo o contexto. O vinho, ele é só um coadjuvante. Então, assim, e eu acho que também as mulheres precisam deixar mais claro o que elas querem. É tudo se impor. Tu acha que nessa tua situação, desse um ano, dessa investida, tu não... Bom, tu tá dizendo que tu praticamente tentou te encaixar no mundo dele. Exatamente, eu tentava o tempo todo caber ali. Eu sempre fui muito de opinião. Grana, tipo... Não, porque não era uma pessoa que gastava comigo, assim, de presentes, me ajudou financeiramente, mas com o básico do básico, muito pelo contrário, era muito controlador. Nossa, tá gastando mais de Uber, isso ou aquilo. Olha o que a minha liberdade me trouxe. Desde o ano passado, de que minha vida mudou, que eu comecei com um carro alugado, hoje eu tenho um Nivus próprio, que foi uma das minhas grandes conquistas pra mim. Eu nunca mais andei de ônibus. Desde dezembro até hoje. Isso eu não tô falando, porque ela não anda porque ela faz o que ela faz. Eu já passei aperto, eu já passei dificuldade, eu tive meus momentos difíceis, são altos e baixos, a gente lida com uma concorrência, como todo trabalho, o tempo inteiro. A gente lida com a maldade de quem denuncia perfil, de quem denuncia WhatsApp, como em qualquer outro lugar. Engraçado que a pessoa não pode pensar que tu tá fazendo o teu, que tu não tá incomodando ninguém, né? E aí tu até me colocou nessa nossa... Acho que foi numa conversa mesmo por telefone, que tu falaste rapidamente assim, não, é que lembra que eu te comentei que eu tive meu perfil exposto e tudo mais, foi quando meus filhos... Acho que esse é um bom... Não é fechamento, mas é um bom tempo, assim, de toda essa conversa, a gente falar, porque aqui tem a profissional, mas tem a mãe, né, que com tudo isso, ela não tá só curtindo a vida, ela tá provendo pros filhos. Os filhotes ficaram em São Paulo, estão com uma babá 24 horas. Então, eles são super bem assistidos, tem uma preocupação dela, uma entrega dela com isso. Então, assim, por que surgiu essa história de denunciar ou de... Enfim, o que acontece? Tu até falou da tua família, alguma coisa assim. Eu morei muitos anos num bairro, né? Tá. E quando eu automaticamente melhorei de condição financeira,
eu mudei para um lugar melhor para os meus filhos. Um condomínio com um clube dentro. Sim, porque podem fazer para tudo proporcionar ali. para eles. E o que acontece? Foi um bairro que as pessoas me conheceram a vida inteira. Eu morei lá com a minha mãe. Foi lá que eu conheci o pai das crianças. Eu não sei exatamente quem achou e quem soltou. Mas eu sei que aquilo foi compartilhado por pessoas que já tomaram junto comigo. Tá. O que me doeu não foi os outros. Tá? O que me doeu foi o meu filho, os meus filhos. A minha filha, ela dá muito valor à vida que ela tem, muito. Mas o meu menino, ele é extremamente ciumento. Então, quando eu fui explicar a respeito da criação de conteúdo, né? E que ele ouvia aquelas piadinhas dos amigos, por quê? Porque os pais tinham os prints. Chegou nos pais. São coisas que eu não admito que os meus filhos façam com ninguém. Tá? Não, com certeza, imagina. Então, quando começou os comentários, mas você sabe o que a sua mãe faz? E aí o próprio pai deles, em uma briga de egos que é só dele. Porque você se vende por pouco. Eu falo, olha, eu nem queria entrar nessa pauta, falei pra ele. Mas o dia que a gente dividir algum boleto deles, você pode opinar no que você quiser. É isso que eu ia perguntar, ele paga alguma coisa pra poder dar essa opinião? R$500 de uma perua escolar. Em 2 vezes, tá? Que eu pago a perua inteira e espero... O reembolso. O reembolso. Gente, como é que pode? E era uma pessoa excelente. No entanto, encontrou alguém, se casou novamente, com uma pessoa frustrada, que já havia sido maltratada pelo esposo, e que acha que o fato dele se importar tanto com o que eu faço aumenta o... porque ele ainda tem interesse em ti, será? Olha, eu não posso afirmar, mas depois de 9 anos, a pessoa ainda se importar, a partir do momento que eu não exponho os meus filhos a nada, nunca foram expostos a nada. Eu tenho um flat totalmente distante da minha casa. Tá? Os meus filhos, eles têm telefones bloqueados por questão de educação. Eles vão ter acesso a ver as coisas certas no tempo certo. Essa é a educação que eu tenho. Mas, infelizmente, eu não tenho domínio da internet. Não tenho sobre as outras pessoas. Eu tenho uma índole. Cada um tem a sua. Infelizmente, essa publicação, inclusive, estava no telefone da mãe do menino que falou isso pro meu filho. E eu vou te falar, mexa comigo, fale o que quiser de mim, mas não magoe os meus bens mais preciosos, que são eles. Podem tentar nos derrubar, independentemente da escolha de profissão, do que a gente exerce fazer, do que a gente exerce como aquilo que é bom pra gente. Pra mim é uma coisa, pra Letícia é outra. E assim, isso nos coloca em lugares diferentes enquanto mulheres? Jamais. Isso é sororidade. Eu bato nessa tecla. Porque chegar aqui, ou nas costas dela, dizer, sim, a guria, estoura no dinheiro. Porque é isso aí que o pessoal adora falar, tá? Mas de olhar pra ela, entender a história dela, e fazer tudo isso e pensar toda a responsabilidade que ela tem nas costas e o quanto que ela quer oferecer para os filhos, junto com toda essa situação, porque família adora julgar, são sempre, né, essas pessoas mais próximas. Então, eu, primeiramente, assim, agradeço muitíssimo, porque eu acho que tu trouxeste coisas de uma relevância que vão ficar ecoando aqui no Afrodite pra gente e para muitas mulheres, né? Eu tenho amigas e tenho conhecidas que são garotas e que muitas delas são super bem resolvidas, outras nem tanto. Então, assim, eu acho que é quando a gente se assume, quando a gente se ama. E eu queria que tu deixasses uma mensagem para quem tu quiseres, para as mulheres, para os homens, para quem tu quiseres. A câmera é toda tua, o espaço é todo teu. Muito obrigada. Primeiro que é um prazer. Admiro muito a força de vocês, de como vocês recomeçaram depois de tudo que aconteceu. Obrigada. É um prazer estar em Porto Alegre. É um prazer estar aqui.
as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. E o que eu queria falar principalmente para as mulheres, né? Não aceita menos do que você merece. Não fica onde não te cabe. Não tenta colocar um calçado que não te serve. São coisas que machucam. E o tempo ele vai passar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Se tem algo que é implacável, é o tempo. E que você não chegue no final dele como uma pessoa frustrada, que perdeu um amor por orgulho, ou que não pediu desculpas, ou que não pediu perdão, ou que não abraçou. Existe remédio para tudo na vida, menos para o remorso. Então, é muito importante a gente saber de onde a gente veio e para onde a gente vai, onde a gente chegou, onde você almeja estar daqui a um tempo. Mas é isso, fica aqui o meu recado. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Foi um imenso prazer. Nossa, quem agradece é a gente. Eu amei a tua entrega, amei saber que tu te dispuseste a estar aqui, a falar sobre tudo isso. Acho que a gente pode, sim, ter mais encontros, colocar tópicos. A gente pode, daqui a pouco, pensar em caixinhas de perguntas e o que o pessoal quer saber, entendeu? Porque se já deu certo em tão pouco tempo, o céu é o limite. Exatamente. Então... Amores fracos não merecem o nosso tempo. É sobre isso. E assim, onde não tens amor, não te demores. Né? Exatamente. Não é verdade? Hoje eu já a qualquer indiferença, eu me retiro. Seja em todos os sentidos, de amizade, de tudo. A qualquer sinal de diferença, de desprezo, eu me retiro. Hoje eu não sento mais onde eu levanto e eu sou o assunto. Me recuso. Hoje eu vou onde eu sou querida, onde eu sou bem-vinda. Não vou mais em lugares para agradar ninguém. Prefiro sair sozinho, tomar o meu bom... A minha melhor companhia. E olhar as minhas conquistas e ver os meus filhos bem. Que, olha, se tem algo assim que eu posso falar com toda certeza, eles são tudo que eu tenho na minha vida. O meu amor por eles acho que ultrapassa qualquer limite, assim como você como mãe. E às vezes as pessoas perguntam, porque é fácil? Não. Se um dia você for por um dia... Também você vai entender que não é. Exatamente. E ainda mais com essa ideia de que a gente não faz só a parte boa. A gente precisa dar limite e criar seres e cidadãos para o mundo. Então, com este recado e com estas palavras tão presentes da Letícia, a gente agradece sem mimimi e a gente quer que vocês fiquem pensando sobre isso, tá bom? Sigam o perfil da Letícia que vai ficar aqui, tá bom? A gente vai colocar... aproveitem o conteúdo dela para quem curte, permitam-se. Tem muita gente que tá afim, tá interessada e daqui a pouco, né? Enfim, e é sobre isso. Mas acima de tudo, não julguem. Ninguém está com os sapatos dela. Ninguém está andando na caminhada dela. Assim como ninguém anda na minha, nem na sua. E esse é o grande recado do Afrodite. Por isso que a gente vem aqui para ser afrontoso. Porque a gente gosta disso, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, um cheers aqui, e é sobre isso. Até o próximo episódio. Um beijo cheio de tesão pra vocês. Um beijo.